Em um mundo onde a ciência busca respostas para tudo, existem sombras que persistem. Lugares onde a lógica se desfaz e o terror se manifesta. Por décadas, um casal se dedicou a confrontar essas sombras, a documentar o indizível. Eles eram Ed e Lorraine Warren. Seus nomes ecoam nos corredores do paranormal. Para muitos, eles eram os guardiões contra o mal. Para outros, meros contadores de histórias. Mas a verdade, como sempre, reside nas profundezas do mistério. Eles nos convidaram a olhar para o abismo, e o abismo, por vezes, olhou de volta. Esta é a história de sua jornada, seus casos e o legado que deixaram para trás. Ed Warren, um veterano da Marinha, cresceu em uma casa assombrada. Suas experiências de infância moldaram sua crença inabalável no sobrenatural. Ele se tornou um demonologista autodidata, um dos poucos leigos reconhecidos pela igreja. Lorraine Rita Moran Warren possuía um dom ainda mais raro. Ela era uma clarividente e médium trans, capaz de ver e sentir o que outros não podiam. Sua sensibilidade era tanto uma bênção quanto uma maldição, abrindo portas para realidades aterrorizantes. Juntos, eles formaram uma parceria única. Ed fornecia a estrutura, a pesquisa, a confrontação direta. Lorraine oferecia a conexão com os espíritos, a percepção do invisível. Eles eram a ponte entre dois mundos. Sua abordagem era metódica, quase ritualística. Primeiro, a investigação. Entrevistas com testemunhas, coleta de evidências, análise do ambiente. Eles buscavam padrões, anomalias, a assinatura do mal. Depois, a avaliação. Ed determinava a natureza da infestação, se era residual, inteligente ou demoníaca. Lorraine, com sua percepção aguçada, confirmava a presença e a intensidade da entidade. Finalmente, a intervenção. Isso poderia variar de aconselhamento espiritual a exorcismos formais, sempre com o apoio da igreja. Eles não eram apenas investigadores, eram combatentes em uma guerra invisível. O nome Warren se tornou sinônimo de alguns dos mais infames relatos de assombração. Cada caso, um capítulo em um grimório de horrores reais. Cada um testemunho da escuridão que pode se infiltrar em lares comuns. Amityville, a casa que se tornou um pesadelo. Embora sua participação tenha sido breve, a sombra de Amityville pairou sobre sua reputação. Eles foram os primeiros a declarar a casa infestada por uma presença demoníaca. A boneca Annabelle, uma relíquia de maldade pura, aprisionada em uma caixa de vidro. Não era um brinquedo possuído, mas um condutor, um chamariz para algo muito mais antigo e perverso. Seu olhar vazio ainda assombra a imaginação. Em 1971, a família Perron se mudou para uma fazenda em Rhode Island. O que eles encontraram lá foi um inferno pessoal, uma entidade que se apegou à mãe, Carolyn. Os Warrens foram chamados para enfrentar o que parecia ser uma possessão demoníaca. A casa era um portal, um palco para manifestações violentas. Cheiros pútridos, objetos voadores, toques gelados. Lorraine descreveu a entidade como uma bruxa, Bathsheba Sherman, que amaldiçoou a terra. O clímax foi um exorcismo fracassado, uma tentativa desesperada de libertar Carolyn. O evento deixou cicatrizes profundas, um lembrete da impotência humana diante de forças tão antigas e implacáveis. Na Inglaterra, em 1977, a família Hodgson foi aterrorizada por um poltergeist. Móveis se moviam, vozes estranhas ecoavam, e a jovem Janet parecia ser o foco de uma energia malevolente. Os Warrens viajaram para investigar. Sua presença no caso gerou controvérsia. Céticos questionaram a autenticidade dos eventos, sugerindo fraude. Mas os Warrens mantiveram sua convicção. Algo verdadeiramente maligno estava em ação. As gravações de áudio
e os relatos dos Hodgson pintam um quadro de terror inegável. O caso de Enfield permanece um dos mais debatidos e aterrorizantes da história paranormal, um enigma sem solução fácil. A lista de casos dos Warrens é extensa, um catálogo de desespero e medo. O caso Smurl, onde uma família foi atormentada por demônios. O julgamento de Arne Johnson, onde a defesa alegou possessão demoníaca. Cada história, um fio na tapeçaria do sobrenatural. Cada intervenção, uma tentativa de trazer luz à escuridão. Eles enfrentaram o que a maioria das pessoas se recusa a sequer considerar. Eles não apenas investigavam, eles documentavam. Fotografias, gravações de áudio, depoimentos, um arquivo crescente de evidências contra o invisível, um testemunho de sua dedicação incansável. Em sua própria casa, os Warrens mantinham um museu. Não era um lugar de curiosidades, mas um repositório de objetos amaldiçoados, artefatos de seus casos mais sombrios. Cada item, uma história de terror encapsulada. A boneca Annabelle, trancada e abençoada, era a peça central. Mas havia outros, espelhos que refletiam o passado, bonecos que pareciam observar, objetos imbuídos de uma energia sinistra. O museu era um aviso, um lembrete tangível da realidade do mal. Um lugar onde o ar parecia mais pesado e os sussurros do passado ecoavam nas paredes. Um santuário para o que não deveria ser perturbado. Ed e Lorraine Warren se tornaram ícones. Seus casos inspiraram livros, documentários e uma franquia de filmes de sucesso que levou suas histórias para milhões. Eles moldaram a percepção popular do paranormal. Mas com a fama veio a controvérsia. Céticos os acusaram de charlatanismo, de explorar a vulnerabilidade das pessoas. Suas evidências foram questionadas, suas motivações examinadas. Ainda assim, sua influência é inegável. Eles deram voz a quem não tinha, validaram experiências que eram ridicularizadas. Eles abriram um diálogo sobre o que está além da compreensão humana. Ed e Lorraine Warren se foram, mas seu legado perdura. As histórias que contaram, os medos que enfrentaram, continuam a nos assombrar. Eles nos forçaram a confrontar a possibilidade de que o mal é real e que ele caminha entre nós. Seus arquivos permanecem, um testemunho silencioso de uma vida dedicada ao desconhecido. Um lembrete de que, por mais que tentemos explicar, algumas sombras nunca se dissipam. E talvez, em algum canto escuro, a boneca Annabelle ainda observe. E o eco de um grito distante nos lembre que o véu entre os mundos é tênue e que os Warrens, de alguma forma, ainda estão vigiando.